Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra. Analisando a obra de André Luiz, estamos tratando do livro Missionários da Luz. Na semana passada, o capítulo 8º nos surpreendeu com a explicação de André Luiz a respeito da importância do que acontece conosco durante o repouso, no estudo que cada um de nós pode fazer do outro lado da vida. Nós nos lembramos que Alexandre, o instrutor, comparece a uma casa espírita que, no período da madrugada, serve no plano espiritual de pousada para o estudo que Alexandre conduz, direcionado para médiuns, para trabalhadores espíritas que estão, durante o sono, livres para comparecer enquanto o corpo está repousando. E nós vimos o drama do Marcondes, do Vieira, dois que não compareceram. Agora, nós vamos começar o capítulo 9. Hoje, o capítulo 9 vai nos explicar sobre aquilo que vai acontecer nessa reunião. O capítulo Mediunidade e Fenômeno é o capítulo 9 que nós iremos começar a estudar. O capítulo Mediunidade e Fenômeno, o capítulo 9, é aquele que nós iremos começar a estudar no programa de hoje. Pegue o livro e você vai acompanhar a leitura e os comentários que faremos ao longo da mesma. Vamos lá. André Luiz começa dizendo: era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico através do sono, que se reuniam ali no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Eu calculei a assistência de companheiros nessas condições, esses de segundo plano, em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados que acorriam até ali em mais vasta expressão. Além do grupo do irmão Francisco, que trouxeram os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos, interessados em novas instruções. Vejam só que nós observamos já no plano espiritual como tudo está ordenado, como as coisas já se colocam, desde um simples estudo durante a noite, com uma estrutura disciplinada. Alexandre é o responsável e ao seu lado estão os alunos que estão com ele diretamente empenhados, esses discípulos chamados os pupilos mais diretos. Depois, como ele mesmo diz, distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Estes alunos permanentes, portanto, tinham privilégios próprios dos bons alunos, os que estão sempre ligados aos ensinos com responsabilidade. E ali você vê que outros grupos espíritas, outros grupos como o do irmão Francisco e de outras comunidades espíritas também iam a esse encontro ouvir o que o instrutor Alexandre tinha para explicar. Durante a noite, hein? Olha que interessante. Já pensaram que todos nós que gostamos de estudar, que gostamos de aprender, poderemos continuar a fazer isso durante o repouso do corpo? Vamos continuar a ver o texto que André Luiz nos apresenta. Observei, porém, diz ele, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre poderiam relacionar suas dúvidas, seus pedidos e suas perguntas. Não em sentido verbal, não em sentido direto, imediatamente, quando eles achassem conveniente, mas previamente, através de consultas
que eram transmitidas a Alexandre antes de iniciar a dissertação. Eu, que estava curioso, perguntei a Sertório, que estava ao meu lado, e ele me explicou. Existem muitas escolas deste gênero para os encarnados, que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. É natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismos. Trata-se de uma questão de ordem de serviço, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, naqueles núcleos a que eles pertencem. E aí, eu que estava entendendo o que o Sertório estava explicando, quis saber qual vai ser o tema do estudo de hoje. Existe algum programa pré-estabelecido? Perguntou André Luiz. E, confirmando o que eu já disse antes, que no plano espiritual tudo é disciplinado, tudo está organizado, Sertório respondeu: existe sempre um plano organizado para o trabalho. Contudo, André, os temas são improvisados por Alexandre depois de receber as perguntas e consultas dos frequentadores habituais. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer também aos assuntos com minoria de interessados. Você vê que interessante um instrutor que não está apenas preocupado em passar a lição para o grosso das dúvidas, para todos os que querem saber. Ele recebe as dúvidas com antecedência, ele fica sabendo das indagações e ele se preocupa, durante a sua explicação, de tocar temas que possam também atender em uma certa medida, as dúvidas da minoria dos que estão perguntando. Porque assim também ele aproveita para colocar estes em contato com a resposta ou com o caminho para que essa resposta seja encontrada, considerando a participação mesmo da minoria naquela dúvida específica, dando a ela uma resposta. Veja só que interessante. Aí André Luiz quer saber qual que seria, naquela noite, o tema que a maioria dos aprendizes estava querendo saber. Aí Sertório disse: olha, eu acredito que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar, a participar na assembleia daquela equipe de auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, realçava a figura veneranda e imponente de Alexandre. Irradiando a luz que lhe era própria, Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Era tocante e novo para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem a mínima mancha, o mínimo laivo de personalismo. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Você vê aí uma outra coisa que André Luiz destaca. O orador não está encenando, não está desejando falar de si, não é mais importante que o discurso.
que é uma das dificuldades dos oradores em todas as áreas. Existem oradores que não estão falando para o público, estão falando para eles mesmos, que encenam trejeitos, que estudam posturas, que articulam as palavras para que elas fiquem melhor soando como algo que lhes caracterize a habilidade verbal, que usem palavras de trato difícil, que demonstre conhecimento literário. Estas pessoas, ainda que possam eventualmente transmitir ideias, como o André Luiz está explicando, carregam naquilo que falam uma atmosfera de vaidade ou de intenção oculta que, para qualquer atento ouvinte, desnatura o que ele está falando. Qualquer pessoa que tem um pouco de sensibilidade percebe nos trejeitos daqui, nos maneirismos de lá, na estrutura, de encenação, que a preocupação maior do orador é com a oratória do que com o conteúdo, do que em se fazer entender, do que em deixar simples e fácil para quem está buscando conhecimento. E falando de humildade, negam a humildade na forma de falar. Falando de fraternidade, se tornam antifraternos porque se tornam inacessíveis aos que escutam. E não se dão conta de que a postura do orador pode denunciá-lo contra tudo aquilo que ele está falando, ou pode somar aquilo que ele está dizendo, o fator afetivo, o fator sincero, o fator espontâneo, que era o que Alexandre estava aqui realçando na sua maneira verdadeira de se dirigir a todos os demais. Não é um teatro, não é uma encenação. É algo que tem um fim, e o fim não é exibir-se. O fim de todo discurso é ser entendido. Nós vamos ver daqui a pouco, no próximo bloco, como é que Alexandre começa a se fazer entender tocando o assunto da mediunidade. Não saia daí não, é rápido, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz. Hoje o capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. Nós já vimos que durante a noite, vários encarnados que compunham o grupo de estudo do instrutor Alexandre estavam presentes na reunião, somados aos desencarnados que também iam aprender. E agora, depois de uma prece que demonstrou a simplicidade do instrutor, nós vamos continuar a ouvir de André Luiz o relato daquilo que Alexandre vai começar a tratar, já que o tema da noite que fora escolhido antecipadamente era a mediunidade e os fenômenos comuns a ela ligados. Vamos então ao texto. Acompanhe aquilo que André Luiz nos explica. Terminada a oração comovedora, começou Alexandre a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica, em face, diante das dificuldades que se apresentam na luta de cada dia e que vocês classificam como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. Que será que é isso, não é? Impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. No processo mediúnico podem surgir problemas de sintonia, sejam problemas psíquicos ou sejam problemas orgânicos, ou um e o outro ligados. Alterações na estrutura do equilíbrio, na sintonia. Então, estas dúvidas estavam gerando nos estudiosos inquietações que Alexandre vai trabalhar, tratando da questão mediúnica e dos impedimentos
psíquico-fisiológicos que podem surgir no exercício da mediunidade, para aqueles que, obviamente, vão voltar no dia seguinte ao corpo e terão as atividades mediúnicas em curso ao longo da semana. Vamos lá. Vocês desejam realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonham conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, é preciso corrigir as atitudes mentais diante da vida humana. Como construir ou tentar construções sem bases legítimas? Atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé a um simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que possui o coração de todos vocês. De modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. Desejar ser médium, ter ansiedade para construir a mediunidade, ter vontade de receber espírito, isso só não é suficiente. Não é a boa vontade apenas que conta neste processo. São outros fatores que são fundamentais que Alexandre está começando a explicar. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que vocês erguerão os templos da fé viva, como acontece aos simples serviços de natureza terrestre. É indispensável a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Olha quantas coisas que Alexandre está colocando para cada um de nós. Veja só, quantas exigências. Todos nós precisamos escolher o material. Escolher como nós vamos trabalhar isto. Ter esforços para adquirir isto. Como que eu me esforço para melhorar minha sensibilidade? Ter planos deliberados com antecedência. Então eu vou me esmerar, vou evitar leituras que não sejam boas, assistir coisas ruins, vocabulários indignos, palavras que sejam torpes, assuntos que sejam de baixo calão, isso tudo eu não vou mais usar. Tá vendo? E a gente quer ser médium assim em 5 minutos. É imprescindível a aplicação necessária, devotamento, horário, disciplina. Está chovendo. Hoje está longe. Hoje meu dia foi muito cansativo. Experimentação de solidez. Você vai ter que passar por testes. Está sólido o que você sabe? Você está convicto daquilo que está aprendendo, desse seu esforço? Demonstração de equilíbrio. Você terá que ser testado, será perseguido no trabalho, será tentado na família, terá problemas de saúde. Você precisará manter equilíbrio nestas demonstrações. Firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. É um prédio, é uma edificação. Nós temos que aprender a fazer isso do alicerce até o telhado. Vamos continuar o que Alexandre está explicando. Alexandre fez uma ligeira pausa, olhou atentamente a assembleia como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador e prosseguiu dizendo: reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo, erroneamente, que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Requerem a clarividência,
a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera do trabalho do dia a dia? Terão dominado todos os impulsos inferiores? Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, imutáveis e eternas, à mercê dos desordenados ou dos desejos da criatura? Neste caso, os desejos caprichosos, sem disciplina? Oh, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. É urgente, porém, estimar, gostar, desejar, buscar o trabalho antes do repouso. Aceitar o dever sem exigências. Desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras. E colocar a vontade do Senhor acima de todas as preocupações individuais. É urgente fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte. Mas somos, sim, a grande e infinita comunidade dos vivos, que estão diferenciados tão somente uns dos outros pelos impositivos da vibração. Uns vibram na carne, outros estão fora dela. Mas ambos estão quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final, diz Alexandre. Não julguem que a morte da forma santifique o ser que habitou nela. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo doente, se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação de seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizer a vocês que o habitante da esfera atualmente invisível aos vossos olhos é um irmão nem sempre superior a vocês mesmos nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vieram antes de vocês para o plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente da de vocês. Os elétrons e fótons que constituem a vossa vestimenta física fazem parte igualmente dos nossos corpos de manifestação, em outras características vibratórias. É necessário, portanto, que vocês estejam atentos para as suas possibilidades interiores, para as maravilhas da vossa divindade potencial. É um chamamento firme. Ah, eu quero receber tal espírito, eu quero escrever livro, eu senti em casa uma vontade de escrever, eu escrevi isso, trouxe para você ler. Acho que vai ser um livro. Como vai ser um livro? Você não sabe nem escrever. Você já começou a colocar as frases em ordem? Você já melhorou a caligrafia? Você já melhorou a conjugação verbal? Não é possível. Os espíritos nos ajudam, é claro, mas é preciso que nós tenhamos disciplina, devotamento, e saibamos que isso não é uma festa, não é um bailezinho de fim de semana. Ser médium
Não é um modismo de ir ao shopping vestindo a roupinha que está na vitrine para mostrar-se para os outros. É trabalhar com ardor, com disciplina, nas menores coisas. E isto que o instrutor está explicando, para que todos nós estejamos preparados antes, para que depois, aquilo que Jesus disse, realmente possa valer a pena. Você que foi fiel em pouca coisa, poderá ser constituído sobre muitas outras. O discurso de Alexandre fala por si mesmo, não é mesmo? Então, mas o nosso programa continua. No próximo bloco nós vamos continuar a ouvir o que o instrutor tem a nos dizer sobre essa questão da mediunidade. Fique conosco. Estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz. Hoje, o capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. Um capítulo que está sendo muito rico por nos falar diretamente ao entendimento do que seja a responsabilidade dos que querem desenvolver a potencialidade mediúnica e que precisam entender certas responsabilidades, como Alexandre está deixando muito claro. Vamos então ao texto e continuar a ver o que o nosso instrutor vai explicar ao longo desta abordagem aos encarnados durante o sono que estão lá e aos outros espíritos que também estão assistindo. Nos desejos inacalmáveis, inabrandáveis de intercâmbio com o invisível que vocês possuem, naturalmente, vocês sonham com a aproximação da sociedade celeste. Esperam a revelação da verdade divina ao lado de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente todos somos, inclusive vocês. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo das atividades relativas à espiritualização que vocês frequentam. E eles vos chamam ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Ai, que coisa linda o que esse instrutor está falando. Todo mundo quer se aproximar do lado celeste, mas ao invés de nós nos erguermos ao mundo celestial, nós queremos que os espíritos se materializem, nós queremos que a coisa celestial se mundanize. Diz Alexandre, nas diversas instituições que vocês frequentam, estão assim os espíritos que vos chamam todos os dias a melhorar os valores, a se tornarem mais fraternos, a trabalharem melhor a sua vida íntima, os conceitos da vida íntima, da intimidade. Mas o que é que nós fazemos, diz Alexandre? Ao invés de nós aceitarmos essa elevação, nós queremos materializar os conceitos espirituais. Olha a frase que ele diz. Esquecidos que estamos, nós queremos materializar as expressões do espírito, ao invés de espiritualizar a matéria. Diz Alexandre, vocês solicitam a luz, quase sempre permanecendo por vontade, perseverando nas sombras. Reclamam felicidade, semeando sofrimentos. Pedem amor, incentivando a separação. Buscam a fé, duvidando até de vocês mesmos. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que estão rodeando vocês não representa, de modo algum, a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós.
Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas consiste em ser instrumento fiel da divindade. Olha que conceito. Não é ser médium, conversar com o espírito. Não. Não é ter um espírito ou outro que você escuta no seu ouvidinho, que você sente dentro da sua cabeça, que você tem vontade de realizar coisas porque você sabe que é ele que está querendo. Não, isso não é a base da mediunidade. A mediunidade de verdade que nós devemos buscar é aquela que diz Alexandre, representar a mediunidade, a vontade divina nas nossas ações. Nós devemos nos lembrar que nós não somos médiuns dos espíritos, nós temos que ser médiuns da bondade, médiuns do bem. No fundo, é o que o instrutor está falando, médiuns de Deus. E para ser médium de Deus, não adianta ficar sentindo uns rupios, dar umas cafungadas, porque baixou o espírito. Não. A mediunidade você exercita no ônibus, dando o seu lugar para uma pessoa que está precisando se sentar. Mediunidade do bem. Você presencia isto e você pode atuar sem qualquer trejeito, em qualquer momento em que a bondade possa ser aquilo que Deus quer falar por seu intermédio na vida de alguém. É o que o instrutor está falando. Instrumento fiel da divindade, veja lá. Continua o texto. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável que ela desenvolva os seus próprios princípios divinos. A bolota, aquela semente do carvalho, é uma bolinha, ela é o carvalho em potencial, uma árvore enorme, não é? Está ali dentro. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será, em breves dias, a ave poderosa cortando amplidões. Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto, jorravam sobre ele fios irisados de brilhante luz. Prosseguiu Alexandre, arrebatando os nossos corações. Mediunidade constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível? Imaginam a realização sublime sem se adequarem ao Espírito de verdade. E aqui nós temos, queridas irmãs, uma das excelentes oportunidades de entender o que está por debaixo da letra. Tirar o espírito. Alexandre está dizendo, o espírito de verdade, você vai ver em Prolegômenos, a parte introdutória, depois da introdução no livro dos Espíritos, há uma mensagem chamada Prolegômenos que vem assinada por vários espíritos, entre eles está o espírito de verdade. E em muitos lugares se cogita quem que é esse espírito de verdade. Ah, é uma pleiade de espíritos que tomou este nome? Não, não é. Aqui, André Luiz, através do seu relato, traz a determinação, a revelação que Alexandre faz de que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Está escrito aí com todas as letras. Não é um conjunto de almas luminosas que está lá no Prolegômenos do livro dos Espíritos. Não. É Jesus em pessoa. E ele diz isso neste trecho. Vamos voltar ali. Como é possível imaginar a realização sublime sem que vocês se afeiçoem ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? É o próprio Senhor, o Espírito de verdade. Escutem, meus irmãos. Se vocês se dispõem ao serviço divino, não há outro caminho senão Jesus, senão Ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida.
Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que vocês sonham no íntimo do santuário do coração. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, vocês alcançarão a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair, conquistando o pão eterno que vai saciar a vossa fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão se tornarem senhores também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses? Ao enunciar esta última frase, diz André, o orientador assumira atitude muito diversa. Pareceu-me que em pleno tórax acendera-se-lhe uma luz sublime, levemente azulada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol, de safirina expressão. O olhar tomara-se-lhe mais sublime e profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Enquanto Alexandre falava sobre as grandezas do Cristo como a porta, como o caminho, ele fora se transformando, ele fora ganhando nesta sintonia com a superioridade, esta realidade da sua essência. E é isso que ele está falando. A mediunidade pode acontecer como meio de comunicação em qualquer pessoa, mas quando ela não é baseada em Jesus, quando ela não é aurida na divindade superior, ela se transforma em uma ferramenta que pode ser utilizada por boas ou más inteligências. Como pode levar muitos ao desequilíbrio pelo mau uso, como pode se tornar ganho de vida, modo de viver, emprego, para muitos que querem ver o futuro, que querem falar de coisas do passado, que querem ganhar a sua vida, acertando o seu ganha-pão, utilizando do intercâmbio mediúnico. Não, isso não é espiritismo, isso não é mediunidade com Jesus. Isso é mediunidade com o negócio, isso é mediunidade com o interesse. E é por isso que sobre estes, entidades que também têm interesses e que também negociam, vão ajudá-los. Vão ajudá-los a atrapalhar outras pessoas. Mas o mundo espiritual não chancela esse tipo de comportamento. Não quer que as pessoas fiquem dependentes de médiuns. Querem que as pessoas se libertem. E é exatamente o que o instrutor está falando. É preciso divinizar-se. É preciso sentir Jesus em tudo. É preciso estar atuando na casa espírita e fora dela como médium 24 horas por dia, médium da bondade. Senão, não dá para improvisar, receber bom espírito na reunião mediúnica. No final, no próximo bloco, nós vamos acompanhar alguma coisa a mais que Alexandre nos está falando ainda nesta primeira parte do capítulo. Fique conosco. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o estudo do capítulo 9. E eu quero dizer que nós vamos fazer este capítulo em duas partes, porque também, como o capítulo 8º, ele é muito rico. E eu não tenho pressa aqui, isso daqui não é uma leitura rápida. Isso aqui é tirar o espírito da letra. E então, este último bloco vai pegar uma parte do discurso e o restante vai terminar no próximo programa. Mas tem muita coisa boa. Depois de ter se transformado na visualização dos que estavam observando, André Luiz continua a contar o que Alexandre está falando agora para
o nosso aprendizado. Após ligeiro intervalo, você continua acompanhando no texto? Continuou o amoroso e sábio instrutor. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Vocês são a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que foram honrados pelo Senhor do universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário das suas consciências. O sublime os convida ao mais além. Irmãos mais velhos colocam vocês ao convívio, convocam vocês ao convívio do Pai. No entanto, a maioria busca demorar-se voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva, no campo vibratório da mente humana. Sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famintos, agressivos, vorazes, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres, vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo. Esse corpo que vai morrer simplesmente. Não, isso não vem do corpo. São qualidades que o espírito conserva nele mesmo, esquecendo os patrimônios divinos que estão nele. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que elas cultivaram. Os planos de vibração se modificam, mas a essência espiritual é sempre a mesma, na carne ou fora dela. Daí, esta confusão de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas, nas atividades dos homens atuais. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivarem as qualidades positivas de realização com Jesus, vocês permanecem no fomento de interesses mesquinhos, da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento mediúnico, acreditam seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, somente à força ou graças à movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparação, vocês tentam a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis, os espíritos de qualquer natureza, para o adestramento das forças psíquicas, como um homem leviano que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de orientar, beneficiar, de ensinar. Se as máquinas mais simples da Terra pedem o trabalho, o esforço preparatório do operário para que aquele setor da produção não desmereça em qualidade e em quantidade, como vocês esperam que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações do mecanismo fisiológico, sem educação e sem responsabilidade? Como? Será sempre possível abrir meios de comunicação entre vocês e os planos que são invisíveis. Mas não se esqueçam de que as afinidades são leis fatais de reunião, de integração nos reinos infinitos do espírito. Sem os valores da preparação, vocês encontrarão irremediavelmente a companhia daqueles que fogem aos processos educativos do Senhor. Sem as bênçãos da responsabilidade, vocês encontrarão, logicamente, os irresponsáveis. É assim. Se nós vamos procurar aventuras, encontraremos aventureiros. Se não nos empenharmos com bastante disciplina nos processos da mediunidade, nós vamos encontrar espíritos. Mas não serão os anjos,
os seres superiores, os mentores que todo mundo quer. Vão ser os curiosos, os batedores de carteira, os interesseiros, os mesquinhos, os mentirosos, os caluniadores, que são como nós. Se nós não melhoramos, não poderemos ter companhias que sejam melhores do que nós. É assim que funciona. Todos nós temos que aprender isto. É fundamental para a mediunidade que nós tenhamos essa consciência. É o que está dizendo o instrutor Alexandre. Muitos querem ser médios sem parar de fumar, sem parar de beber bebida alcoólica, sem abolir vícios físicos e mentais. Eu já ouvi uma história muito interessante, não conheci pessoalmente, mas eu ouvi uma pessoa dizer que foi numa casa espírita e que lá o dirigente dizia assim, que as pessoas podiam sim assistir filme pornográfico em casa, não tinha problema. Bastava aplicar um passe na televisão antes para pedir que os espíritos não permitissem que as coisas ruins, as más vibrações saíssem da televisão para quem estava assistindo. Você acredita nisso? Era dirigente, imagina. É o que o instrutor está falando aqui. Acompanhe o texto. Vocês vão responder para mim que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas. Que aquilo que não é habitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Que a mediunidade pode ser um fenômeno de mostrar para os outros que existem os espíritos. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na Terra se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Estão aí presentes. Por acaso já resolveram o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota da água? Já explicaram todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que a disposição maravilhosa da natureza viceja a cicuta que mata ao lado do trigo que alimenta? Que vocês dizem da haste espinhosa? Da terra oferecendo a flor como graciosa taça de perfume celeste? Solucionaram todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual é a vossa definição do raio de sol? Por acaso vocês viram alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, não as acordam para buscar esta concepção da existência de Deus, como vocês esperam destruir a rebeldia milenária dos homens, esperando e exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos. É urgente abandonar o setor de ruído externo para iniciar o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo das realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Concordamos com vocês em que a experimentação é necessária. É importante sim a ciência, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é a mãe da ciência que realiza. Concordamos que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, é urgente reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos discípulos que estudam sempre sem jamais aprenderem no terreno das aplicações? Sem jamais fazerem nada? Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros que nunca se iluminam a si mesmos? Catalogar valores não significa vivê-los.
Ensinar o caminho aos viajantes não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Existem excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos e eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Referimos-nos a semelhantes imagens para que vocês sintam que, se é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado da curta existência na Terra, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos vocês vivem desde agora, apesar da condição de criaturas ainda ligadas aos corpos físicos. Mediunidade, escutem isto, não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Mediunidade é isto, é o seu espírito que pode estar em contato com a divindade e manifestar a vontade divina através das virtudes divinas que estão em você. Puxa vida! Jesus é o Espírito de verdade. Devemos ser médiuns com Jesus, devemos nos elevar com Ele, devemos sentir Jesus em todas as coisas, apesar dos nossos defeitos, porque somente quando espelharmos a luz, nós começamos a apagar as nossas trevas. É o que está falando o instrutor Alexandre. Ah, é bom ser médium, né? É bom abrir os ouvidos para aprendermos todos juntos o que Alexandre está falando e que vai continuar a explicar no próximo programa. Ah, que bom, não é? Missionários da luz, temos que ter luz para cumprirmos a missão. Obrigado pela sua audiência, queridas irmãs, queridos irmãos. Esperamos você no nosso próximo, o Espírito da Letra, desejando que possam ter uma semana de meditação e quando voltarmos aqui, guardemos em nosso espírito muita paz.